Muito boa tarde a todos e a todas. Nesta tarde de chuva, primeiro sábado de fevereiro, encontramos-nos aqui, aqueles de nós que podemos vir, para viver o primeiro sábado no santuário. Acompanham-nos também muitos irmãos e irmãs por estes meios de comunicação e temos a certeza que tantos gostariam de estar aqui, mas não podem, ou porque são também eles vítimas destes estragos feitos por estas alterações climáticas e por isso também os vamos ter aqui presentes na nossa oração. E vamos amar ainda com mais fervor para que os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham e que gostariam de estar aqui presente possam sentir também o afeto do nosso coração. Então começamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oferecemos à Santíssima Trindade, por meio de Nossa Senhora, o nosso desejo de, com a nossa meditação que iremos fazer a seguir, repararmos, consolarmos o seu Imaculado Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Então podemos nos sentar e bem-vindos a todos a esta tarde de primeiro sábado, no mês de fevereiro, onde em Portugal celebramos a festa das Santíssimas Chagas de Jesus, o que vai até determinar a escolha do nosso texto da meditação num dos mistérios do Rosário, mas já lá iremos. Então, como sabem, costumo fazer uma pergunta, que é: quem é que está aqui hoje pela primeira vez? Ou seja, quem é que nunca veio à tarde de primeiro sábado e está aqui? Pois muito bem, temos aqui uns corajosos do meu lado direito. Não estava à espera de ver tanta gente nova. Vou ver aqui do meu lado esquerdo, pois ainda mais. Sim, senhor. Então, olha, bem-vindos. Dou-vos mesmo os parabéns por estarmos aqui, por termos podido enfrentar estas dificuldades e não nos deixarmos vencer nem pela chuva nem pelo vento. Tantos irmãos com certeza gostariam de estar e não podem. Por isso eu vou perguntar: quem é que está aqui não pela primeira vez? Pois, ora, aqui estamos nós. E alguns consigo ver que já estão aqui desde que começou a celebração do programa dos primeiros sábados. Eu sou a irmã Ângela, sou da Aliança de Santa Maria e o Santuário tem preparado ao longo dos anos, na vivência dos primeiros sábados, um momento de catequese, que é este que estamos a viver. Sobretudo para os nossos irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez, este momento que agora partilhamos convosco não pertence ao programa, digamos, dos primeiros sábados, conforme Nossa Senhora o pediu. Ela não pediu a catequese. Nós é que a damos aos seus peregrinos, aos seus devotos e filhos, para que possamos ir aprofundando cada vez mais a mensagem de Fátima e o que significa ser peregrino de Nossa Senhora e do seu coração imaculado.
Agora eu vou perguntar aos que já cá costumam vir, para que possamos ajudar os nossos irmãos que estão aqui pela primeira vez, em que dia é que se deu a aparição de Pontevedra dos primeiros sábados? 10 de dezembro de 1925. Estou muito orgulhosa, porque sabem a data. Muito bem. A aparição que dá origem, que dá lugar à devoção que hoje estamos a viver, esta prática de espiritualidade, foi no dia 10 de dezembro de 1925. Quer dizer que o ano passado, em 10 de dezembro de 2025, fez 100 anos. Então, desde essa altura, e vai nos ocupar todo este ano, o santuário vai dedicar-se a aprofundar e a celebrar os diversos aspectos contidos naquela aparição. Na aparição dos primeiros sábados de 10 de dezembro de 1925. É uma data que não vamos esquecer. Ora bem, hoje, e portanto ao longo deste ano, no primeiro sábado, cada catequese vai dedicar-se a um elemento daquela aparição, da aparição dos primeiros sábados, mas hoje, porque é o primeiro sábado do mês de fevereiro, vamos nos dedicar a uma aparição que aconteceu logo a seguir ao 10 de dezembro de 25 e foi em fevereiro de 1926. Estamos a falar de uma aparição que ocorreu no dia 15 de fevereiro. Portanto, para a semana, iremos celebrar 100 anos também desta aparição, que está muito ligada à aparição do 10 de dezembro. Aliás, esta aparição do menino Jesus à irmã Lúcia acontece para que haja até uma oportunidade para explicitar alguns elementos da aparição de dezembro anterior que não tinham ficado bem claros no pensamento da Lúcia. Portanto, a minha proposta hoje é que agora vou ler a aparição de 15 de fevereiro de 1926, vai fazer 100 anos então, no próximo sábado ou domingo, no próximo domingo, não amanhã, mas amanhã há 8 dias, fazemos 100 anos desta aparição. Eu vou ler e depois vou recolher 3, 4 elementos para que possamos aprender e levar para as nossas vidas. Então, passa-se na mesma em Pontevedra. A irmã Lúcia é postulante, está a começar o seu percurso de discernimento vocacional nas Irmãs Doroteias, dá-se no quintal e vamos ver como se passou. Só para recordar, a aparição de 10 de dezembro deu-se no seu quarto, de jovem postulante Doroteia. Esta dá-se no quintal e eu vou ler tal e qual como está publicado e depois então sublinharei alguns aspectos. No dia 15 de fevereiro de 1926, isto fala a Lúcia, voltando eu a deitar um apanhador de lixo fora do quintal, como é de costume, encontrei ali uma criança que me parecia ser a mesma que já tinha encontrado antes. Ou seja, a irmã Lúcia, jovem postulante, encontrou uma criança fora do seu quintal, em Pontevedra, e perguntou à criança se ela sabia rezar Ave Maria. E este menino não conseguia rezar, era muito pequenino. Então a Lúcia disse-lhe isto: olha, vais ali à igreja e pedes a Nossa Senhora que te dê o seu menino Jesus. E assim foi, a criança foi-se embora. Ora, neste dia 15 de fevereiro, a Lúcia vê uma criança e pensa que é a mesma, que era aquele menino dos dias anteriores a quem ela tinha ensinado a ir à igreja, ter com a imagem de Nossa Senhora e dizer-lhe: dá-me o teu menino Jesus. Voltando ao relato, a Lúcia, enfim, encontrei uma criança que me parecia ser a mesma e perguntei-lhe: olha, tens pedido o menino Jesus à Mãe do Céu? A criança volta-se para mim e diz-me assim: e tu? Tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? E nisto transforma-se o menino resplandecente. Percebi então que era o menino Jesus. Ou seja, a Lúcia pensa que está a falar com uma criança e diz-lhe: tu tens pedido o menino Jesus à Mãe do Céu? E aquela criança que era o menino Jesus volta-se para ela e diz-lhe: e tu? Tens espalhado pelo mundo o que a minha Mãe do Céu te pediu? Ou seja, a aparição dos primeiros sábados
de dezembro. Então a Lúcia começa a falar. Ó meu Jesus, vós bem sabeis o que o meu confessor me disse na carta que vos li. Dizia que era preciso que aquela visão se repetisse, que houvesse factos para que fosse acreditada e a Madre Superiora só a espalhar este facto nada podia. E o menino Jesus responde à irmã Lúcia. É verdade que a Madre Superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. E basta que o teu confessor te dê licença para espalhar a devoção dos primeiros sábados e a tua superiora o diga para que seja acreditado até sem se saber a quem foi revelado. Continua a Lúcia, sempre falando com Jesus. Mas o meu confessor dizia na carta que esta devoção não fazia falta no mundo, porque já havia muitas almas que vos recebiam nos primeiros sábados em honra de Nossa Senhora e dos 15 mistérios do Rosário. E diz Jesus, é verdade, minha filha, que muitas almas os começam, mas poucas os acabam. E as que os terminam é mais com o fim de receberem as graças que aí estão prometidas. E me agradam mais as que fizerem os 5 sábados com fervor e com o fim de desagravar o coração da tua Mãe do céu, que os que fizerem os 15 tíbios e indiferentes. Continua a Lúcia. Ó meu Jesus, muitas almas têm dificuldade de se confessar ao sábado. Se vós permitisseis que a confissão fosse 8 dias antes ou 8 dias depois? E Jesus responde assim, sim, pode ser ainda de muitos mais dias. Contanto que estejam em graça no primeiro sábado, quando me receberem. E que na confissão anterior tenham feito a intenção de com ela desagravar o coração de Maria. E a Lúcia continua, ela quer mesmo esclarecer as coisas. Ó Jesus, e as que se esquecerem de formular a intenção? E Jesus responde, podem-na formar logo na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. E termina a aparição. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos ter aqui 2 ou 3 elementos, primeiro muito práticos, e depois refletir um pouquinho no sentido teológico e espiritual destes elementos. Os aspectos práticos têm a ver com a devoção dos primeiros sábados concretamente. Como sabemos, em dezembro, na aparição, Nossa Senhora pede 4 elementos. Pede o rosário, o terço, 5 mistérios, pede a meditação nos mistérios do rosário, pede a confissão e pede a comunhão eucarística. Tudo isto com o fim de reparar o coração de Maria. Ora, a Lúcia, nesta aparição com Jesus, põe-lhe um problema prático, que é, e as pessoas que não se conseguem confessar no primeiro sábado? É muito interessante que Jesus concede a possibilidade de se confessar, no fundo, uma vez por mês. Em cada dia do mês dá para se confessar. Porque a Lúcia pede 8 dias e Jesus diz, até pode ser mais que 8 dias. Tem que ser uma confissão em cada mês. Depois Jesus acentua outra coisa, que é não se esquecer de formular a intenção de reparar o coração de Maria. E a Lúcia, coitadinha, se calhar pensando em alguns de nós, sem dúvida nenhuma pensando em mim, diz ao Jesus, e os que se esquecerem? Porque às vezes a gente esquece, não é, de oferecer a intenção. E é curioso que Jesus não diz, olha, não faz mal, deixa lá, pronto. Não, Jesus diz, devem fazê-lo outra vez. Aproveitando, expressão tão linda, a primeira ocasião que tiverem para se confessar. Ou seja, temos aqui 2 elementos. Primeiro, todas as dúvidas da Lúcia sobre os primeiros sábados foram com Jesus e já não com Nossa Senhora. Quer dizer que os primeiros sábados são mesmo vontade de Deus. Se aqui estamos hoje, é porque Deus quer.
Reparem que esta aparição de fevereiro de 26, tão dedicada a tirar dúvidas, é só com Jesus. Nossa Senhora não está aqui nesta aparição. Por isso tínhamos mesmo a certeza que a devoção dos primeiros sábados é vontade de Deus. Depois, o coração da devoção é esta intenção de desagravar o coração de Maria. E esta intenção, Jesus pede-nos que a tenhamos sempre presente. Podem formar essa intenção na outra confissão seguinte, caso se esqueçam na confissão que dedicaram para o primeiro sábado. Podemos pensar, meu Deus, são assim detalhes. Jesus é mesmo exigente e é assim, digamos, toma muita atenção às coisas. Sabem, eu acho que é uma pedagogia do céu. Porque nós, se não formos repetindo, se não formos trazendo à consciência a razão pela qual fazemos as coisas, às vezes estamos a fazer já sem sabermos bem porquê. E no fundo, repetir cada mês, trazer à consciência que o que estamos a fazer é para desagravar o coração de Maria, forma o nosso coração. Sabem que a repetição faz parte da pedagogia, vamos aprendendo, vamos refletindo melhor. E a intenção com a qual fazemos os atos é o que dá a densidade ao próprio ato em si. Senão até podia estar aqui, até sem saber bem porquê, e corria o risco de ser superficial naquilo que faço. Ora, Jesus pedindo para repetir a intenção, no fundo está a querer ensinar-nos a profundidade da intenção, aquilo que nos move, a termos bem claro o motivo pelo qual estamos aqui. Estes são, assim, alguns aspectos práticos que me ocorria dizer. Portanto, o terço, a meditação e a comunhão eucarística devem ser no primeiro sábado, que é o que estamos aqui a fazer hoje. A confissão pode ser em qualquer dia do mês. Algo muito interessante, também que faz parte da nossa fé, é outra característica que Jesus diz quando fala da confissão. Reparem, diz assim: sim, podem confessar-se 8 dias antes ou depois, até mesmo mais, mas quando me receberem na Eucaristia, devem estar em graça. Ou seja, esta noção de termos consciência de que quando vamos comungar, não há nada que nos separe de Jesus. E o pecado mortal, digamos assim, aquele que é perdoado de uma forma especial no sacramento da confissão, é algo que nos separa de Jesus, que não nos deixa preparados para o abraço da comunhão eucarística. E Jesus reforça isto, uma verdade da nossa Igreja, que quando vamos comungar, estejamos em graça. Agora, vamos pensar, estes são assim os aspectos mais práticos, vamos pensar numa reflexão mais espiritual sobre esta aparição como um todo. E recordei-me ao preparar este tema, de uma visita ad limina que os nossos bispos, em 2007, fizeram ao Papa. Como sabem, a Conferência Episcopal de cada país, de 5 em 5 anos, deve ir ao Vaticano encontrar-se com o Santo Padre. É um sinal da união da Igreja de um determinado país com a sede de Pedro. Em 2007, os nossos bispos foram se encontrar com o Papa Bento XVI. No último texto do Papa, que é sempre um discurso muito importante que o Papa faz a uma igreja particular, neste caso à igreja em Portugal, no último parágrafo, o Papa Bento XVI falou de Fátima. E disse isto aos nossos bispos e a nós, à igreja em Portugal. Apraz-me pensar em Fátima como uma escola de fé, com a Virgem Maria por mestra. Lá, ergueu ela a sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, de crer e amar. A partir desta frase de Bento XVI, vamos olhar para esta aparição de fevereiro de 1926.
Primeiro, ter em consciência isto, que o nosso Papa, Bento XVI, os Papas são todos diferentes. E uma das características de Bento XVI, muito sua, era que escolhia cuidadosamente as palavras dos seus discursos. E neste discurso aos bispos de Portugal, ele usou aqui uma expressão muito interessante. Gosto de pensar em Fátima como escola de fé, onde a Virgem Maria é a mestra, e aqui em Fátima ela ergueu a sua cátedra. Curiosamente, o Papa é o homem que se senta na cátedra de Pedro. O Santo Padre, o Papa, é o homem que se senta na cátedra de Pedro, aquela cadeira a partir do qual ensina o mundo. E o Papa diz que em Fátima Nossa Senhora estabeleceu a sua cátedra. Quer dizer que a partir de Fátima, Nossa Senhora é mestra do mundo. São palavras de Bento XVI. Aqui em Fátima, ergueu ela a sua cátedra para ensinar aos videntes e depois às multidões, portanto, para nos ensinar a nós, as verdades eternas. Sabemos que era um tema muito querido ao coração de Bento XVI, o relativismo da fé. Ou seja, a preocupação por termos consciência de que há verdades que não passam. E o Papa diz que Nossa Senhora aqui em Fátima ensina aquelas verdades que não passam. E diz que Maria, nesta escola da fé, nos ensina a arte de orar, de rezar, a arte de crer, de acreditar e a arte de amar. Iremos ver como algum destes elementos estão presentes nesta aparição. Olhem, desde já, a arte de orar. Fátima é uma escola de oração. E nesta breve aparição também. Reparem como a Lúcia começa a dizer àquele menino que ela achava que era uma criança: tens pedido o menino Jesus à Mãe do Céu. Meus irmãos e irmãs, eu creio que este é o grande pedido que a nossa oração deve ter. Pedir o menino Jesus à Mãe do Céu. Pedir que a nossa alma venha Jesus habitar, que já cá está pelo batismo, mas que cresça em nós a consciência de que somos habitados por Deus, de que somos templo do Espírito Santo. E Fátima é tanto uma escola de amar que nos primeiros sábados e nesta aparição há a referência explícita à vida sacramental, quer à confissão, quer à Eucaristia. E como sabemos, a liturgia, por excelência, é uma escola de oração. É a oração mais iminente que a Igreja tem, é a oração litúrgica. E vejamos como aqui, 1926, uma aparição tão desconhecida, muitos de nós nem sabemos tanto dela, está presente este apelo à oração. A oração enquanto súplica para que o céu nos dê Deus, o menino Jesus, e o apelo à vivência da vida sacramental, a oração por excelência. Fátima é uma escola de amar. E bem sabemos que a reparação, uma outra forma de amar, está presente nos primeiros sábados. E está presente também nesta aparição de fevereiro de 26 que agora contemplamos. Vejam bem a expressão da Lúcia para Jesus, pondo uma hesitação que tinha o seu confessor. Dizia assim, a Lúcia a Jesus: no meu confessor dizia na carta que vos disse que já há muitas almas que vos recebem nos primeiros sábados e por isso esta devoção não valia a pena. E olhem o que diz Jesus. É verdade, minha filha, muitas almas começam os 15, que era uma devoção antiga, mas os que terminam mais com o fim de receberem as graças que aí estão prometidas e não tanto com o fim de consolar Nossa Senhora. Ou seja, Jesus chama a atenção de um aspecto muito interessante. É que quando fazemos algo que o céu nos pediu, por exemplo, os primeiros sábados, os 5 primeiros sábados, Nosso Senhor, através dos lábios da Virgem Maria, promete-nos que Nossa Senhora está presente
com todas as almas necessárias para a salvação. Sabem, a primeira vez que eu fiz os primeiros sábados, eu faço os primeiros sábados desde que sou criança. Criança adolescente, é assim a maior herança que me deixou a minha mãe, que era também muita devota de Nossa Senhora de Fátima, ainda é. Quando eu fiz os primeiros sábados, a primeira vez, confesso-vos que os 5 primeiros sábados que fiz, a primeira vez eu queria mesmo era acabar para ter a certeza que Nossa Senhora estava presente na hora da minha morte. Depois, continuei a fazer e percebi que fazer os primeiros sábados só a pensar na promessa de Nossa Senhora, se calhar não era bem o espírito por detrás desta aparição. Se calhar eu ainda estava a pensar nos meus benefícios e não tanto no consolar Nossa Senhora. E então continuo a fazer, agora faço continuamente, enfim, também é o carisma da minha congregação, da Aliança de Santa Maria, mas é interessante encontrar nesta aparição de fevereiro de 26 a mesma ideia de Jesus para com a Lúcia. Ele diz, Lúcia, é verdade que muitas pessoas começam os primeiros sábados, mas as que terminam têm mais o fim de receber as graças do que propriamente o objetivo de consolar Nossa Senhora. E vocês podem me perguntar, irmã, e porquê é que esta ideia pertence a uma lição desta escola onde se aprende a arte de amar, que é Fátima? Precisamente por isto, meus irmãos, é que quando nos buscamos a nós mesmos e o nosso bem, aí acaba o amor. Quando eu vou ter com Jesus só para pedir o que preciso, ora bem, é muito bom, porque Jesus já no Evangelho diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-á. Mas se a minha relação com Deus é apenas baseada no que eu quero que Deus me dê, conseguimos entender que ainda há espaço para crescer no amor. É ou não é verdade? É como nas nossas relações uns com os outros. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, nós as religiosas numa comunidade consagrada, os sacerdotes, enfim. Se buscamos o outro só à espera do que ele me pode dar, então ainda não é amor verdadeiro. Porque onde alguém se busca a si mesmo, aí acaba o amor. E reparem que Fátima é mesmo uma escola onde aprendemos a arte de amar. E os primeiros sábados é uma lição fortíssima nesta dinâmica de aprender a amar. Porque nestas tardes, onde aqui estamos, o que nos move não é nenhuma das nossas intenções, muito legítimas. Nós não estamos aqui para suplicar a paz no mundo, a conversão dos pecadores. Não, nós estamos aqui para oferecer ao Senhor a nossa oração para desagravar o coração imaculado de Maria. E esta é uma intenção que devagarinho nos vai treinando nesta arte do amor. Agora vamos ver porque é que Fátima é uma arte de crer, de acreditar. Que grande lição é que nos é pedida para acreditar nesta aparição? É uma frase também que Jesus responde à Lúcia numa outra dificuldade que a Lúcia põe. E a Lúcia diz assim, Jesus, o meu confessor diz que era preciso outras aparições para que fosse acreditada e que a minha superiora só não pode nada. E olhem a resposta maravilhosa de Jesus. É verdade. A tua superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. Digam lá se não parece aquelas frases de Jesus no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permaneço em vós, e assim dareis muito fruto. Então veio-me à mente aquela imagem da videira, dos ramos e do fruto. Jesus diz claramente que Ele é a videira, nós somos os ramos, e se estivermos unidos a Ele, daremos fruto. Permanecer em Jesus, sabendo que Jesus permanece em nós. Muito engraçado que o Papa Francisco, ao refletir sobre esta imagem, uma vez disse isto: pensar e refletir sobre isto faz-nos bem. Permanecemos em Jesus e Jesus permanece em nós.
Permanecer em Jesus para ter a seiva, a força, para ter a gratuidade na fecundidade. E Ele permanece em nós para dar-nos a força do dar fruto, para dar-nos a força do testemunho com a qual a Igreja cresce. Fátima, através desta aparição concreta, é uma lição para que acreditemos que sozinhos nada podemos, mas com a graça de Deus podemos tudo. Por isso pedimos hoje, por intercessão também da Venerável Lúcia de Jesus, cujo testemunho de vida foi tão baseado nestas verdades, que nos ensina cada vez mais a rezar e a rezar melhor, fazendo da nossa oração sobre tudo isto: ó Virgem Maria, dá-nos o teu menino Jesus. A amar melhor, a irmos aprendendo com os primeiros sábados, a pensar não tanto em nós e nas nossas intenções, mas a pensar cada vez mais em consolar o coração de Maria, o coração de Jesus, que é a melhor forma do amor. E a crescer na fé, tendo esta certeza absoluta que sozinhos não podemos nada, mas com Jesus podemos tudo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.